Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da estreia do Timão na Libertadores e tem uma mudança tática, hein? Do ano passado pra cá, pouca gente percebeu, a gente vai falar sobre isso. Tem alguns cortes, um corte muito suspeito, inclusive, nos relacionados pra partida. A gente também vai falar a respeito. E um atacante que tá de saída, será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Exclusiva para você, eu apurei com exclusividade o salário de Matheus Bidu, já que ele quer aumento para renovar contrato com o Corinthians. Vou te falar o salário e você vai me dizer se vale a pena ou não dar um aumento para Bidu e renovar o contrato dele. Vamos também falar sobre Pedro Raul no Ceará, o que está pegando. Eu tenho os detalhes dessa negociação e vou te contar tudo agora também nesse blend de informações, que ainda tem o custo-benefício Héctor Hernández. Vocês me perguntaram no almoço com a Fiel o salário do Héctor Hernández, o custo-benefício. Eu vou te passar tudo na temperatura certa também aqui nesse blend, que ainda tem o Corinthians de volta à NFL, ou melhor, a Neoquímica Arena, né? Vai sediar um jogo da NFL também na temporada 2025, como já aconteceu em 2024. Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho e completo neste ano 20 anos de carreira no jornalismo. Agradeço você pela confiança, né? Vocês que estão comigo aqui pelo carinho. Peço para você deixar o seu like, por gentileza, se inscrever no canal, ativar as notificações e vem tomar um café comigo. Em solo venezuelano, o Corinthians estreia nesta quarta-feira diante da Universidade Central, um estreante na Libertadores. Tem apenas uma vitória esse ano em 5 jogos disputados. O Corinthians já tem 10, para você ter uma ideia, né? Um time que jogou pouco, mas ao mesmo tempo sem um bom retrospecto, é o 6º colocado no campeonato venezuelano. Evidentemente, o jogo da vida, né, desses jogadores, desses atletas, mas o Corinthians não pode correr risco, tem que ir lá para fazer o resultado, se puder vencer o jogo melhor, para depois decidir na sua casa nessa primeira das 2 fases eliminatórias que o Corinthians tem antes da fase de grupos da Libertadores. Para a gente projetar essa escalação, eu primeiro preciso te dizer que 3 jogadores que vinham atuando, ou que poderiam atuar, foram cortados da lista de relacionados. Entre eles, Gustavo Henrique, lesionado, está se recuperando ainda de uma lesão na perna, então esse a gente já esperava. Diego Palacios foi cortado, segundo informações por opção técnica. E aí, gente, tá cada vez mais difícil de entender. O Corinthians está encaminhando a contratação do Fabrício Angileri. O Matheus Bidu, teoricamente, está sendo colocado como moeda de troca. Será? Mas hoje o Hugo tem sido titular no lugar do Bidu. Por que o Hugo conquistou a vaga no lugar do Bidu? Será que o Bidu vai ser negociado? Só que aí na estreia da Libertadores, o Palacios fica fora por opção técnica. Esse esclarecimento provavelmente vai ser dado depois do jogo. Se é que vão perguntar, né, para o Ramon e para o Emiliano. Porque treinador, eles ficam escondendo o jogo, né? Não, vamos falar de quem tá aqui, não vamos falar de quem não tá. Não, mas quem não tá também é notícia. Porque o Corinthians está contratando um 4º lateral esquerdo, sendo que o principal contratado no ano passado não joga. Ano passado por uma sequência de lesões que deram errado e tudo bem, todo mundo entendeu isso. Só que aí ele vinha sendo preparado para 2025. Aí joga um jogo e de novo fica fora. E aí, numa entrevista recente, o Emiliano disse que era uma questão de controle de carga. Tem algo errado aí. O Samir Carvalho já tinha dito que tinha uma questão de indisciplina. Ele foi perguntado sobre isso e eles refutaram. Não tem nada disso. Bom, mas aí a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa errada, porque não é possível. Ou então vão negociar o Palacios, ou vão liberar o Palacios para contratar o Angileri. Não sei. Mas é um corte suspeito. Essa do Diego Palacios a gente continua sem entender. Enquanto ele tiver contrato com o Corinthians e não jogar, eu vou continuar questionando. Eu não vejo sentido no Palacios não ser utilizado. É uma questão física? Então que expliquem isso para o torcedor. O outro corte é do Pedro Raul. O Pedro Raul, cara, foi muito mal contra a Portuguesa. Aliás, tá mal esse ano. Fez o primeiro gol do Corinthians no campeonato, né, paulista, na temporada contra o Bragantino.
ou ele faz o da virada, né? Ele faz o da virada, eu acho, né? Enfim, ele fez no primeiro jogo, todo mundo imaginou, caramba, recusou um monte de proposta, um monte de gente tentou contratar o Pedro Raul por empréstimo, não sei o quê, o salário alto, né? Todo mundo aqui e tal, e ele, não, eu vou ficar no Corinthians que eu quero recuperar a minha imagem, assim como o Yuri Alberto conseguiu, eu também vou conseguir. Inicialmente, a comissão técnica não ia dar tanta moral, inscreveu no Paulista, começou a dar chance para ele e ele recebeu oportunidades. Não dá para dizer que ele não recebeu, mas ele realmente não está conseguindo. E aí agora tem o interesse do Ceará. De novo, que já tinha manifestado interesse, o Ceará está atrás do 9, já levou o Pedro Henrique, inclusive. Aquele, Pedro Henrique, do Corinthians, o loirinho, o atacante, já está lá, inclusive já fez gol, inclusive num Clássico Rei recente. Eles querem contar com o Pedro Raul, só que o jogador precisa querer. E de novo, o Palmeiras passou isso com o Rony, né? Todo mundo tentando o Rony não queria, até que ele se acertou com o Atlético Mineiro. Mas o Fluminense tentou, o Vasco e tal. O Vasco, nos últimos tempos, até o Rony estava querendo ir, porque o salário era bom, mas enfim, acabou fechando com o Atlético. No caso do Pedro Raul, ele tem que querer jogar no Ceará. Será que ele vai deixar o salário que ele ganha no Corinthians, mesmo sendo reserva, ou vai querer ir para o Ceará? O Corinthians vai ter que pagar uma parte, talvez. Enfim, a negociação ainda não está clara e não está definida. O fato é que o Ceará quer, o Corinthians obviamente se interessa pelo negócio, mas falta o jogador se interessar. Talvez nesse momento em que ele recebeu algumas chances no Paulista, não tenha correspondido e que a pressão para cima dele está grande de novo, ele pensa, caramba, eu vou seguir minha vida. Ou não, ou ele vai ficar por aqui jogando um jogo, folgando 5, jogando outro e recebendo o seu glorioso salário que ele não obrigou ninguém a pagar, né? O Corinthians foi lá e tirou ele do futebol mexicano por 25 milhões de reais e com um salário na casa dos 800 mil reais. São os negócios do futebol, né? O fato é que na estreia da Libertadores o Pedro Raul não foi relacionado, junto do Palácios e junto do Gustavo Henrique. Vamos lá, vamos projetar esse time que tem uma mudança tática. E é justamente por conta da ausência do Bidon. O Bidon que já está na Venezuela, foi lá junto do Felipe Longo, também o goleiro que estava na seleção sub-20, junto do Bidon, eles recepcionaram a delegação. Eles treinaram no Complexo Deportivo Cocodrilos, no centro de treinamento do Caracas. Foi lá onde o Corinthians realizou seu treinamento nessa terça-feira, na preparação para esse jogo de quarta. E com a escalação que deve ser com que o Corinthians tem de melhor para não correr riscos. Cara, vai ser uma atração. Você imagina o Memphis Depay jogando lá na Venezuela com esses caras, o próprio Yuri Alberto, o José Martínez, que é de lá, né? Então, assim, vai estar todo mundo ligado no Corinthians, né? Vai ser uma atração, não tenha dúvida nenhuma. Por que uma mudança tática? Eu separei o campinho aqui para vocês, para explicar, porque aqui, ó, não reparem nos números, tá? Em algum momento eu consegui ser fiel aos números, mas não dá para ter todos os números da camisa, né? Eu só tenho do 1 ao 11. Mas vamos lá, o goleiro é o Hugo Souza, Mateuzinho e Hugo, que ganhou a posição do Matheus Bidu, que fez gol contra a Portuguesa, mas assim, deixou buracos defensivos e não tá bem esse ano, não tão bem quanto estava no ano passado. André Ramalho e Choca, a dupla de zaga titular. Félix Torres está indo bem também, o André Ramalho não está bem esse ano, mas essa é a dupla titular. Aqui a gente começa a mudar. O Ranieri abre o meio-campo, tá? Para mim, a escalação inicial tem o Martínez abrindo o meio-campo, mas o Martínez está funcionando tão bem aqui, que para manter o losango da maneira como o Ramon vem jogando, Martínez e Carrilho, com o Ranieri abrindo o meio-campo. Ele desloca o Carrilho. O Carrilho jogava aqui, com o Bidon desse lado. Como o Bidon não está, e o Martínez está muito bem pela direita, ele está fazendo isso. Ele está invertendo o Carrilho, colocando o Martínez aqui. E o Martínez muitas vezes ataca como um ponta quase. Até para dar uma sustentação para o Mateuzinho não subir tanto, né? E às vezes ter uma retaguarda aqui, assim como o Hugo, que também é um lateral bem mais defensivo. Laocho, Rodrigo Garro, o meia armador, o craque do time, na ponta desse losango. Com o Memphis agora o camisa 10 e Yuri Alberto. Esse é o time respeitando a característica de um modelo tático utilizado pelo Ramon no ano passado, porém com essa pequena alteração do Carrilho indo lá para o lado esquerdo
e o Martinez aqui na direita. Muitas vezes eles se alternam, tá? Porque o Carrilho também funciona muito bem pelo lado direito. E o Martinez é um cara muito versátil. Então ele ataca como ponta, ele pode voltar pelo lado esquerdo para recompor, ele pode voltar para fazer a primeira função. Depois ele pode fazer uma troca, baixando o Martinez para cá, tirando o Ranieri e botando mais um jogador aqui, seja o Carrilho aqui e o Rian desse lado, ou o Alex Santana, que tem um poder de marcação e também chega bem à frente. Enfim, são as várias possibilidades que tem Ramon Dias com esse elenco do Corinthians, o time titular, e ainda tem Thales Magno voando para entrar no segundo tempo e resolver a parada. Tudo pronto para a estreia na Libertadores contra a Universidade Central. Vamos palpitar, eu e você aqui? Vai ser papo reto. 3-0 Corinthians. 3-0. Vai ser 3-0 pro Timão. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, aliás, depois do jogo, com live aqui no canal, esperando você. Valeu? Até. Tchau. Bora lá para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Estou parecendo um contador aqui hoje, né? Nós vamos falar muito de valores, de números. Vamos começar então pelo Héctor Hernandes. Hoje vocês me perguntaram no almoço com a Fiel o valor, né, do salário do Héctor Hernandes, se vale a pena, já que é um atleta que tem sido pouco aproveitado no Corinthians, tá? Eu fui apurar para vocês, primeiro o salário dele, tá? 450 mil reais por mês, não é barato, né? O Héctor Hernandes é um jogador europeu, tudo bem que não teve grande destaque na carreira, mas veio da Europa, 450 mil, enfim, eu acho caro, tá? O Héctor Hernandes, né? Passando aqui em relação a custo-benefício, né? Peguei aqui com o Data Claus, Héctor Hernandes, ele tem 29 anos, né? Repito, ganha 450 mil por mês, apuração no canal Café do Setorista. Ele tem 10 jogos com a camisa do Corinthians e nenhum gol, tá? Em 2024, ele fez 5 partidas, foi titular em apenas 2. Em 2025, fez mais 5 partidas, foi titular somente em uma, tá? Na estreia ali contra o Red Bull Bragantino. E o contrato dele, né, o pior, né, velho? Vai até o final, né? Nem metade. Vai até o final de 2026. Enfim, um custo-benefício bem ruim, né? Porque nós estamos falando de um jogador que não fez nenhum gol com a camisa do Corinthians. Em 2024 jogou 2 vezes como titular, uma vez esse ano, são 3 jogos apenas como titular, são 15 jogos, né, 10 jogos no Corinthians até agora, né, no total, 5 jogos em 24, 5 jogos em 2025, ganhando 450 pau por mês. A gente fala muito de Pedro Raul e vocês queriam saber desse. Vocês perguntaram, eu fui atrás, aqui assim, vocês que mandam, e a informação nunca vai faltar. Dedo no like e vamos seguir falando do Coringão. Até para não confundir sua cabeça, muitos números, que eu vou voltar nos números de Pedro Raul, números do Bidu com exclusividade, né? Se o Bidu vai renovar ou não vai, se vai embora, se está pedindo um aumento. Daqui a pouco tudo isso. Vamos para o Corinthians, né, que vai sediar novamente, né, uma rodada da NFL. Pô, acho bem bacana isso, tá? A Neoquímica Arena sediará um novo jogo da NFL em 2025. Essa informação, ela foi divulgada inicialmente pelo Estadão, tá? E, inclusive, né, o Estadão já cravou que os Los Angeles Chargers, né, vão ser o mandante da partida, tá? O Los Angeles Chargers será o time mandante, enquanto o adversário ainda vai ser definido. A partida tem data e horário já, 5 de setembro, às 21 horas. Nesse período, o calendário do futebol brasileiro estará paralisado pela data FIFA, que está prevista para os dias 1º e 9 daquele mês. Cara, poderia ser durante a parada do Mundial, né? Você tem um mês aí para recuperar gramado, tudo, porque depois, né, a parada da data FIFA não é muita coisa, e aí volta daquele jeito, né, o gramado, né? Eu acho que a NFL foi uma das responsáveis por deixar esse gramado do Corinthians tão ruim. Apesar que deve estar faltando aí uma administração boa também em relação a isso, tá? Vamos aguardar, o anúncio oficial ainda não foi realizado pelo Corinthians, nem pela Prefeitura de São Paulo, tá? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer em relação a isso. Enquanto isso, dedo no like e comenta aqui se você é a favor ou contra, né, o Corinthians ser sede aí, né, a Neoquímica Arena ser sede de jogos da NFL, né, na temporada 2025, como já foi na temporada 2024, dedo no like. Olha só, informações importantes, tá?
a Record, né, trouxe a informação que o Pedro Raul está negociando, né, a sua transferência para o Ceará, tá? É bom a gente, né, falar sobre esse assunto que é importante, por quê? Porque é um jogador que enfim, não vingou com a camisa do Corinthians e ganha 720 mil por mês. Realmente, eu confirmei, né, que o Corinthians negocia com o Ceará o empréstimo do Pedro Raul até o final desta temporada. O que está pegando são os valores, tá? Justamente esse salário de 720 mil por mês. Eu tenho minhas fontes também lá, né, no Ceará, a gente é jornalista há 20 anos, a gente tem os nossos contatos lá, e o que me passaram é o seguinte: o teto do Ceará hoje, os dois salários mais altos, são do Pedro Henrique, que estava no Corinthians, e do Fernando Sobral, aquele meio-campista. Os dois ganham 400 mil, tá? Então, assim, se o Ceará pagar 400 mil e o Corinthians pagar 320, o negócio deve sair, tá? Foi o que me passaram, ouvindo ali os dois lados. Só que não é uma coisa tão simples assim, por quê? Porque o Ceará está querendo fazer uns gatilhos, né? O Ceará gosta disso e tem feito isso em todos os contratos. Tipo, ó, o Pedro Raul atingiu tantos números de jogos, tal. Enfim, o Ceará atingiu tanto. O Pedro Raul atingiu tantos números de gols. Aí você vai dando um aumento a mais. Então, o Ceará vai aceitando pagar mais. Então, talvez o Ceará comece aceitando aí pagar 300 mil, o Corinthians 420, e aí o jogador vai ganhando espaço, o Ceará vai aumentando, né, o valor que aceita pagar por mês. Então, assim, o que está sendo discutido são esses detalhezinhos que são chatos. Quantos gols, quantos jogos, quanto você paga, quanto a gente paga, tudo isso está sendo discutido na mesa. O que tem de concreto estão conversando, há uma negociação e há o interesse, tá, do Condé, inclusive, né, o técnico do Ceará, no Pedro Raul, né? Até uma fonte lá me disse algo, né, que eu nem conheço, né, o jogador, né, porque eles pediram, né, o Pedro Raul aqui, ó, né, gols e minutagem, né, o salário por meta, tá? E o Ailon não está dando conta, tá? E o Ceará precisa de um centroavante, né? Então, existe aí o interesse, tá? Do Ceará, porque o Ailon não está dando conta do recado, e existe o interesse aí do Ceará, né, do Léo Condé, em contar com o atacante Pedro Raul do Corinthians. Vamos ver se sai, né? Deixa o like aqui, comenta aqui embaixo. Ó, informação boa para ti, exclusiva, hein? Olha só, né? Vocês estão nos últimos dias a gente tem tratado da saída do Matheus Bidu ou não, né? Enfim, tem se falado que o Bidu quer renovar, né, o contrato dele com o Corinthians, e isso está causando lá um mal-estar dentro do clube, porque o Corinthians, enfim, ainda não entende nessa questão do aumento salarial que seja primordial para ele. Enfim, ele quer renovar já agora, já ter esse aumento agora, já estendeu o contrato, né, que vence no fim da temporada. Nós vamos falar sobre isso e eu vou falar para vocês o seguinte: hoje eu discuti no almoço com a Fiel a questão se deve renovar ou não com o Matheus Bidu. Por que eu falei isso? Né? Até dei o crédito lá para quem trouxe a informação, tudo. O que eu estava discutindo? Eu falei, depende do salário. Não dá para você discutir a questão do Matheus Bidu assim, pode renovar ou não pode? Vale a pena renovar ou não vale? Entendeu? Não dá para você realmente ter uma opinião só em cima disso. Não, renova ou não renova? Não. O salário conta muito, se for um salário baixo ou um salário alto. Então, vou falar para vocês agora o salário, você vai me falar se vale a pena renovar ou não. Olha só, o salário do Bidu, Matheus Bidu no Corinthians, é de 120 mil reais por mês, tá? Ele tem umas bonificações entre 30 e 50 mil reais por ano, caso ele atinja algumas metas. Em 2023, por exemplo, ele não atingiu. Em 2024, sim. 2025, outra história. Então, vamos supor aí que hoje ele ganha fixo 120 mil por mês, podendo chegar, né, a um salário até de 180 por ano, tá? É o que ganha o Matheus Bidu, informação exclusiva importante para vocês. Então, vamos lá. Se o Matheus Bidu ganha, por exemplo, vamos chutar o que ele atingiu todas as metas,
vai atingir todas as metas esse ano, ou atingiu em 24, e ganha 180 mil por mês. Vamos supor que ele peça o dobro para renovar, né? Aí você tem aí um jogador pedindo 360 mil por mês, tá? Enfim, ou se ele ganha 120 mil, né, e pediu o dobro, 240 mil. Então, a gente tem uma questão hoje, né? A gente tem uma questão hoje aí para analisar. Vale a pena, né? Vale a pena ou não, tá? A renovação do Matheus Bidu por um valor aí de 240 mil por mês. Você acha que vale 240 mil por mês ou 360 mil por mês? Entendeu? Então, assim, ou se ele pedir o dobro, que eu não sei se ele está pedindo o dobro, ele pode estar pedindo o triplo, que eu acho difícil. Mas se ele estiver pedindo o dobro, 120 mil que ele ganha fixo, é 240 mil. Se ele atingir metas, o salário dele pode chegar até 180 mil. Então, se ele pedisse o dobro, 360 mil. Então, gente, é isso, tá? Eu vou colocar nesse limite, o salário dele é esse, 120 mil, atingindo metas, ele pode, né, chegar aí até uns 180, 170. Enfim, esse é o salário do Bidu. É um salário baixo em relação a um titular do Corinthians, titular da lateral esquerda. Comparado aos outros jogadores, cara, o Héctor Hernandes, nesse vídeo aqui mesmo, já estou trazendo para vocês, o Héctor Hernandes ganha 450 mil no Corinthians. O Pedro Raul ganha 720 mil. Então, cara, eu não acho um absurdo o Bidu pedir um aumento para renovar. Ele ganha 120 mil fixo, tá? E eu acho que se ele pedir até 350 mil, cara, o salário dele é metade do Pedro Raul, menos do que o do Héctor. Enfim, é um lateral, nós estamos falando de atacantes. Enfim, mas tem custo-benefício, tá? Tá aí a informação para você em primeira mão. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.